Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas a respeito do dia a dia de todos nós trabalhadores e como trabalhadores cidadãos. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Rudy Baldi. Ele é juiz e a gente vai conversar um pouquinho sobre título de eleitor. Afinal de contas, como tirar, como regulamentar, como verificar a sua situação. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Prazer em recebê-lo. Obrigado, Carla. Bom dia a você, bom dia aos espectadores desse canal. É um prazer e eu agradeço pela oportunidade de poder esclarecer um pouquinho aos nossos eleitores, né? Nesse ano tão importante de eleição presidencial, uma boa oportunidade. Maravilha. Eu queria agradecer à equipe do TRE que fez esse contato para que a gente pudesse estar aqui conversando. A equipe do TRE foi muito gentil conosco. Nós somos um programa pequeno no interior do estado e é muito legal que o tribunal está aberto para a imprensa. E aí, vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é o título de eleitor? Bom, o título de eleitor é um documento emitido pela Justiça Eleitoral que comprova o alistamento do eleitor no cadastro da Justiça Eleitoral, habilitando ele ao exercício do voto. Sem o título, o eleitor não pode votar nas eleições, além de outras consequências que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Perfeito. Quando que o Brasil passou a ter título de eleitor? Bom, o título de eleitor foi criado no Brasil no ano de 1881, mas naquela época o nosso sistema eleitoral era bem diferente do que nós conhecemos hoje. Era uma eleição quase que censitária, ou seja, somente algumas castas da sociedade tinham direito de votar. Castas da sociedade, muito pessoas legal. Com uma posição social mais elevada, mais importante, os senhores do sexo masculino apenas, né? As mulheres não participavam desse processo eleitoral quando foi criado o título de eleitor, né? Em 1932, o sistema já tomou um formato mais parecido com o que nós conhecemos hoje, né? Foi, por exemplo, estabelecido ali o voto secreto dentro da urna inviolável, as mulheres foram inseridas no colégio eleitoral e começaram a participar do processo eleitoral, e nesse ano também, de 1932, foi criada a Justiça Eleitoral. Nesse ano que nós estamos hoje, 1922, a Justiça Eleitoral no Brasil ela faz 90 anos. Né? E o título, como nós conhecemos hoje, ele foi implantado no ano de 1986, quando houve a última importante reforma ali do cadastro de eleitores, com um recadastramento nacional. E, nessa oportunidade, então, começaram a ser emitidos, em formato de papel, né, os títulos de eleitores como nós conhecemos hoje. Cabendo lembrar que, hoje, o título de eleitor ele é disponibilizado no formato digital. Você vê como a coisa está evoluindo, né? Andando. O processo está caminhando. Eu ainda tenho meu impresso, mas também já tenho no aplicativo do celular. Ótimo, né? E aí ótimo. Vai que acaba a bateria, não é, Carla? Exatamente, eu gosto do meu papelzinho ainda. Mas uma questão muito discutida é a respeito da obrigatoriedade do título de eleitor e, consequentemente, do processo de votação. E aí eu queria que você explicasse para a gente quem é, então, obrigado a tirar esse documento. Bom,
Obrigados a votar são as pessoas, os eleitores, né, com idades entre 18 e 70 anos de idade. Esses eleitores, para esses eleitores, o voto é obrigatório e a não participação no processo eleitoral ou seja, o não exercício do voto gera consequências jurídicas. Mas é importante lembrar que, atualmente, por previsão constitucional, os jovens com 16 ou 17 anos de idade também podem votar. Não são obrigados a votar, mas podem votar. Um detalhe importante da gente falar nesse ponto é que os jovens que vão completar 16 anos de idade até o primeiro turno das eleições, eles devem observar o seguinte: eles não podem esperar atingir essa idade quando isso acontecer após o fechamento do cadastro eleitoral, que vai se dar no dia 4 de maio. Então, vamos usar o seguinte exemplo. Você imagina um jovem que vai completar 16 anos de idade no mês de julho ou no mês de agosto, ou seja, numa data anterior ao primeiro turno das eleições. Esse jovem ele deve regularizar a situação eleitoral dele, caso ele queira votar, queira participar das eleições, requerendo a emissão do título dele antes do fechamento do cadastro eleitoral, ou seja, antes do dia 4 de maio. Ainda que, nessa data do requerimento, ele ainda não conte com os 16 anos de idade. Nós verificaremos, naturalmente, pela data de nascimento, que ele vai atingir a cidade antes do primeiro turno das eleições, e aí emitimos, então, o título dele e definimos, assim, o cadastro, a inscrição dele no cadastro eleitoral, para que ele possa exercer, então, o direito de voto dele lá em outubro, nas datas das eleições, né? Perfeito. Quando a gente fala de obrigatoriedade de título de eleitor e disponibilidade, ou seja, a partir de 18 anos tem que ter o título de eleitor e é uma obrigação exercer o direito de escolher o candidato. Isso fundamental. Em minha opinião, fundamental escolher e tal. A discussão sobre a obrigatoriedade do direito, ela é muito mais ampla, né? Mas, no caso, hoje a gente está aqui mesmo para falar sobre o documento, sobre como tirar e como exercer esse direito obrigatório. Né? Claro. Porque senão a gente abre para um campo que é o campo do eu não quero votar em ninguém e não gostaria nem de ter que ir lá. E aí a gente vai ter um mundo de pensamentos a respeito disso. Claro. E aí, nesse contexto de obrigação do exercer do direito, eu queria entender e queria que o nosso telespectador entendesse melhor o que ocorre com ele na prática quando ele não cumpre esta obrigatoriedade. A gente já conseguiu entender que o jovem de 15 anos, né, já pode tirar o documento, votando a primeira vez, tendo completos os seus 16 anos. De 16 a 18, facultativo. Faço se quiser. Aqui em casa, por exemplo, o telespectador de casa sabe que eu tenho filho de 17 anos e eu estou super feliz porque ele vai votar e a gente quer mudar o mundo e acredita que também muda por meio do voto. E aí eu sou uma mãe orgulhosa com isso, mas esse é um exercício opcional. Agora, para quem já tem 18 anos e decidiu que não vou votar, antes de não votar, não tirei nem o título de eleitor. E aí, doutor, o que acontece? Bom, essa pessoa ela vai ter algumas consequências, alguns transtornos na vida dela, né? Ela fica impedida, por exemplo, de obter CPF, de obter passaporte, ela fica impedida de receber benefícios sociais do governo, de obter empréstimo em bancos governamentais, de se matricular em instituições de ensino oficial, públicas, né, de participar
de concorrências públicas, ou seja, uma série de transtornos, além, evidentemente, de não poder participar da escolha dos governantes do país, né? Portanto, não é, na verdade, na minha visão, particularmente, uma opção interessante para o eleitor, né? Ele deve manter a situação eleitoral dele regularizada junto à Justiça Eleitoral, para que ele não tenha esses efeitos indesejáveis. E se nenhum dos candidatos, vamos imaginar, se nenhum dos candidatos a ele oferecidos lhe agradarem, representarem os seus interesses, ele pode votar em branco, sem ter essas outras consequências, que são consequências, na verdade, previstas pela própria lei, para quem tem a situação eleitoral irregular, né? Quando a gente fala de situação irregular, tanto não ter o documento, não ter entrado em contato com o TRE da cidade para retirar o documento e faltar, não justificar os votos, são sanções da mesma forma? Sim, na verdade, essas duas situações, elas levam ao mesmo resultado, né? Que é a situação, no caso daquele que não tirou o título, né? Ele não tem esse título, e no caso de quem já tinha o título e deixou de votar em sucessivos turnos eleitorais e também não justificou o não exercício desse voto, ele tem o título cancelado. E os eleitores, nessas duas situações, vão sofrer todas aquelas consequências da lei que eu já disse aqui anteriormente, né? Perfeito. Agora, a gente ainda está vivendo um momento de pandemia, já flexibilizou-se o uso de máscaras em áreas abertas em várias cidades, incluindo a cidade de Petrópolis, onde nós estamos, mas eu queria saber como é que está funcionando o processo para retirada do documento propriamente dito. Perfeito, Carla. Hoje, a Justiça Eleitoral ela está oferecendo 100% dos seus serviços online. Então, ao contrário de um período anterior, em que o eleitor tinha que comparecer ao cartório eleitoral, requerer o título, né, manualmente, fisicamente, através de um formulário físico, hoje ele consegue resolver tudo de casa, basta que ele tenha o acesso à internet. O eleitor ele vai precisar entrar no site do TRE, o endereço do site é www.tre-rj.jus.br. No menuzinho Atendimento Online, título de eleitor, requerimento título NET. Ali, ele vai encontrar todo o passo a passo, o site ele é bem amigável, né? Eu acho que praticamente todo mundo consegue ali transitar sem maiores dificuldades. Inclusive, o site informa, uma vez iniciado esse requerimento, os documentos que são necessários anexar para que possa ser completado o requerimento com sucesso e realizada a inscrição do eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores. Legal. Nós aqui em casa, né, fizemos o exercício de tirar o título de eleitor do meu filho, ainda menor de idade, e uma das questões que eu achei muito interessantes é que o TRE estabeleceu, por uma medida de segurança contra fraudes, que é necessário fazer uma foto junto com o documento de identidade para fazer a retirada do documento. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vive num mundo cada vez mais online, só que concomitante a isso, a gente vive
num mundo cada vez com mais fraudes online e fake news. Então, o TRE também se preocupou com essa questão. Sim, na verdade, o TRE está seguindo a linha desses prestadores de serviço online, muito conhecidos por todos nós, que já estabeleceram um certo caminho, um certo procedimento de segurança para evitar as fraudes. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Airbnb. Quem já usou o Airbnb, que é um site de aluguel de imóveis para temporada, para que você possa realizar qualquer aluguel dentro do site, você também precisa se registrar no site, e o passo a passo de registro é bem parecido com esse, né? É preciso tirar uma foto selfie segurando o documento do lado da face, depois tirar uma foto da face para que seja feito o reconhecimento facial. Eles analisam esses dados e, após aprovados os seus dados biométricos, vamos dizer assim, você passa a poder operar no site. O TRE, na verdade, está na esteira dos mais modernos procedimentos de simplificação da vida do eleitor. Lá no TRE também, dentro desse passo a passo para requerimento do título de eleitor, o eleitor deverá tirar uma foto tipo selfie, segurando ao lado da face o seu documento de identidade. Vai precisar também tirar uma segunda foto de frente e verso desse documento de identidade, vai precisar tirar uma foto do comprovante de residência, e vai precisar, lembrando um dado importante, vai precisar emitir a guia para pagamento de débito eleitoral, porque, como a gente estava falando lá atrás, o não exercício do voto ele gera transtornos e reflexos na retirada de vários outros documentos que o cidadão precisa, mas ele também gera uma multa, não é? Em dinheiro de papel. Em dinheiro de papel. Então, se o eleitor, em algum momento, quiser regularizar essa situação eleitoral dele, depois de ter faltado a turnos de eleições sem justificar, ele vai encontrar lá uma continha para ele pagar, né? E nesse requerimento do título de eleitor, um dos requisitos é a quitação desses débitos eleitorais. Como é que ele vai quitar esse débito? Ele vai, dentro do próprio procedimento de requerimento do título, encontrar um campo de emissão de guia para quitação desse débito. Então, esse eleitor que está com débito junto à Justiça Eleitoral, ele só vai conseguir completar o processo depois que ele quitar esse débito. Ele emite essa guia, paga essa guia, a Justiça Eleitoral reconhece automaticamente esse pagamento, mas pagar a guia por si só não vai fazer com que a situação desse eleitor seja regularizada. Ele deve pagar a guia e prosseguir no requerimento, né, até completar o processo, né? E aí sim esse eleitor ele vai poder aguardar a análise do requerimento dele. Nós temos também no TRE um caminhozinho para ele poder consultar o andamento desse processo, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, e uma vez estando todos os requisitos legais presentes ali, ele vai ter, então, a inscrição dele deferida. Lembrando que, para os homens, né, que vão tirar o primeiro título de eleitor, além de todos esses documentos que eu já falei aqui, é necessário um comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório. Tá? Em caso de maiores de 18. Exatamente, em caso de maiores de 18. Perfeito. Agora, quem está irregular com o TRE, com o tribunal, por conta desses problemas, tem até quando para resolver esse problema e dar conta de votar esse ano nessas eleições tão já acaloradas?
acaloradas. Bom, todas as modificações que forem feitas no cadastro eleitoral, ou seja, a primeira inscrição do eleitor, né, a regularização do eleitor que teve a inscrição cancelada, a transferência de domicílio eleitoral, todas essas mudanças elas devem ser feitas até o dia 4 de maio, que é quando fecha o cadastro eleitoral. Para o eleitor entender, a partir dessa data, há um congelamento do cadastro eleitoral. Ele não é mais alterado. E por que isso acontece? Porque a Justiça Eleitoral, no Brasil inteiro, ela depende desse banco de dados congelado para que ela possa preparar as eleições e, a partir dali, ela vai planejar tudo, vai traçar todas as logísticas, vai emitir os cadernos de eleitores que vão ficar em cada zona eleitoral. Por esses cadernos, as pessoas que participam ali, que ajudam a Justiça Eleitoral, os voluntários, né, valiosos, inclusive, né? Sem eles nós não conseguiríamos realizar as eleições, mas é a partir daquele caderno, daquele documento, que, por sua vez, foi tirado do cadastro eleitoral, que ele vai poder controlar a presença do eleitor e vai poder se certificar de que um eleitor que não está constando daquele caderno não vote naquela sessão eleitoral, né? Então, é um documento muito importante. Na verdade, a Justiça Eleitoral, tudo que é planejado, tudo que é estabelecido é a partir desse banco de dados. Portanto, voltando ao início da pergunta, até o dia 4 de maio, tá? Para o eleitor que quiser regularizar a sua situação. Maravilha. E aí, não estava na nossa pauta inicial que a gente fosse falar dos voluntários, e eu acho muito interessante a sua fala, e em gratidão a quem é voluntário, aos mesários, toda a equipe que fica ali. E eu me inscrevi, porque a inscrição para ser voluntário, ela é voluntária no Brasil, né? Você pode se inscrever também para participar desse momento tão importante de cidadania, não é isso? Eu me inscrevi na adolescência, logo assim, 18 anos, 19, e nunca fui chamada. Frustrou-me por algum tempo. Agora já passou, já não me apetece mais. Mas para outros que, assim como eu, percebem a importância de se colocar a serviço de alguns momentos sociais, como o das eleições, queria que você explicasse rapidamente para a gente finalizar o programa de hoje. Na verdade, como você já fez, o eleitor ele deve manifestar, às vezes até procurando ou entrando em contato telefônico com o cartório eleitoral que atende a área aonde ele vota, dizendo que tem o interesse, né, de participar das eleições, pode ajudar de alguma forma e tudo. E essa escolha de todo o pessoal que vai participar, que vai integrar tanto as mesas receptoras de voto, quanto as mesas receptoras de justificativas pelo não voto, como toda aquela equipe de apoio, né, tão importante, que organiza as filas, orienta os eleitores, supervisiona os locais de votação. Essas pessoas elas serão escolhidas pelos juízes eleitorais de cada zona eleitoral no dia 5 de julho, né? Portanto, os eleitores que tiverem interesse em participar do processo eleitoral, ajudando a Justiça Eleitoral, eles devem manifestar essa vontade até essa data, né, para que os juízes tenham ciência disso e, em verificando ali efetivamente a conveniência e a necessidade de trazer esse eleitor para a equipe que vai ajudar aquele cartório eleitoral, ele escolhe essa pessoa.
Maravilha. Doutor Rudi, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer conversar com o senhor. Tenho certeza que sanou toda e qualquer dúvida do nosso telespectador. E mais informações no site que você falou antes, né? www.tre-rj.jus.br. Além desse canal, Carla, para tirar dúvidas, para, enfim, contornar qualquer dificuldade que encontre no caminho online para obter os serviços eleitorais, nós temos uma central de atendimento ao eleitor que funciona de segunda a sexta, das 11 às 19 horas. O telefone é 021 34 36 9000. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco com o eleitor, agradeço a você pelo convite, e nós estamos à disposição, sempre que necessário, essa caminhada de cada vez mais esclarecer ao eleitor a importância dele participar do processo eleitoral, porque a hora de mudar o que ele acha que está errado no país é agora. É através da escolha dos governantes. Maravilha, muitíssimo agradecida, foi um imenso prazer. Obrigada Obrigado, a você de casa prazer que com a gente volta em breve com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.